Um tipo de construção muito comum nos aeroportos, hangares. Mas será que se eu quiser construir um hangar é só chegar aqui, levantar a parede, cobrir e tá pronto? Na verdade, como tudo na aviação, não é tão simples assim. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui em Bragança Paulista, nessa parte do aeroporto que tem vários hangares, e eu queria falar um pouquinho deles, porque quando a gente vai num aeroporto é muito comum a gente ver os hangares e muita gente imagina que hangar é simplesmente um estacionamento fechado de aviões. Bom, de fato, o hangar também faz isso, também serve para isso, mas construir um hangar, operar um hangar, não é simplesmente chegar aqui, levantar a parede, cobrir e colocar os aviões embaixo. Tem que seguir um monte de regra. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar o que é um hangar de um aeroporto. Antes de continuar, só lembrando para você já curtir esse vídeo, compartilhar com quem você puder e já se inscreve também no canal. E lembrando da loja do Aero, além das camisetas que eu tô sempre usando aqui nos vídeos do Aero, tem outros produtos bem legais, como por exemplo, a bolsa térmica. E essa bolsa térmica, ela é bem bacana porque ela é laranja assim, porque ela é uma caixa preta. Caixa preta, laranja, já tem vídeo aqui no Aero falando sobre isso. Essa bolsa térmica está disponível na loja, o link está aqui embaixo na descrição. Então, ande com a sua caixa preta por aí para levar sua bebida. O hangar precisa seguir algumas regras e o operador precisa saber primeiro qual que é o objetivo desse hangar. Vai simplesmente hangarar as aeronaves, ou seja, guardar as aeronaves dentro? Ou ele vai usar esse hangar para manutenção de aeronaves, para pintura, algum outro fim? Então isso precisa ser especificado já no início do projeto, qual que é o objetivo dele. Agora, assim que se sabe qual que é o objetivo do hangar, por exemplo, esse aqui é usado muito para armazenar, para guardar as aeronaves, aquele outro também só para guardar aeronaves, mas aqui em Bragança tem hangares de manutenção, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, definiu isso, tem que saber qual que é o tipo de avião que vai ser colocado naquele hangar. Porque o tamanho do hangar vai influenciar, evidentemente, qual avião que vai caber lá dentro. Alguém que constrói um hangar, que vai operar esse tipo de serviço, não vai fazer um hangar para um avião só. É claro que isso existe, mas na grande maioria, os hangares são feitos para guardar mais de um avião. Então tem que saber qual tipo de avião vai colocar lá dentro, não só por conta do tamanho do hangar. Você pode construir um galpão gigantesco para guardar o avião lá dentro, só que e o piso? Eu já fiz um vídeo aqui no Aero falando sobre resistência de pavimento. Não adianta você ter um hangar gigantesco se o pavimento não aguenta determinado peso. Só que é importante ressaltar que no aeroporto todas as áreas são marcadas, ou seja, aqui na frente tem uma taxiway. Então existe essa área de pátio, né? O pátio é a parte da frente aqui do hangar, e quem for construir um hangar aqui ele tem um limite de recuo dessa taxiway, porque essa taxiway ela é feita para passar um determinado tamanho de avião. Então se alguém quer construir um hangar já beirando a taxiway, vai limitar a operação dos aviões. Então, esse operador, o dono do hangar, o construtor, ele vai ter que seguir essas regras de tamanho de área e também de altura. Não adianta nada um aeroporto que não comporta um determinado tamanho de avião grande e o cara querer fazer um hangar com 50 metros de altura, não faz sentido nenhum. Então todas essas normas têm que ser respeitadas e isso ainda no projeto, né, quem vai construir um hangar tem que especificar tudo. Depois que tudo isso está definido, se sabe o tamanho do hangar, qual avião vai operar, qual que é a operação do hangar em si, é hora de informar a administradora do aeroporto que isso vai ser construído, porque o aeroporto tem que informar os pilotos que vão operar aqui que algo está acontecendo. Então o construtor tem que seguir uma série de normativas e ele tem que informar isso no NOTAM, no aviso aos aeronavegantes, porque se trata de uma obra num sítio aeroportuário. Qualquer obra que for feita num sítio aeroportuário tem que ser informada. Então os pilotos que vão operar aqui sabem que está acontecendo uma obra de um hangar. Toda a estrutura do hangar tem que ser colocada em projeto. No projeto ele tem que saber exatamente, como eu falei, na parte de fundação, toda a parte de engenharia civil, de estrutura, esse telhado. E algo muito importante é a porta do hangar. Não é qualquer porta e não é feito de qualquer jeito. Se você colocar só 2 folhas de porta num vão de 20 metros, cada folha vai ter 10 metros. Para abrir isso daqui, você vai ter que ter 10 metros de cada lado do hangar para poder ter espaço. E não dá porque normalmente tem um hangar do lado do outro no aeroporto. Existem folhas que elas dobram e encaixam na parte lateral do hangar, mas normalmente o que eles fazem são várias folhas.
Então é normal a gente ver esses trilhos aqui. Aqui tem 4 trilhos, porque tem 2 folhas do lado de cá e 2 folhas do lado de lá. Então você consegue diminuir a área de cada folha para encaixar melhor, e o objetivo principal é você ter um vão maior possível para você poder colocar os aviões com folga aqui dentro. É engraçado que tem alguns hangares, lá na Azul tem um exemplo disso, que o hangar é bem alto, mas a abertura, o vão, não é tão grande em relação ao teto, em relação ao vão que poderia existir. Para resolver isso, para caber um avião grande, tem uma portinha maior só em cima que abre só para passar o leme, passar o estabilizador vertical do avião naquela portinha. Isso é muito comum em alguns hangares. Existem hangares que não têm comprimento suficiente para caber um avião muito grande. Isso não é um problema, eles simplesmente resolvem na porta. Ela tem o encaixe perfeito da cauda do avião, fica só a cauda dele para fora. Mas quando a gente fala de uma área muito grande, como essa porta aqui, o problema todo é o clima. Porque se dá uma ventania muito grande, essa porta vai ter que resistir toneladas de força do vento. E isso, se não estiver bem estruturado, vai arrancar, a porta vai cair para dentro do hangar e pode fazer um estrago grande. E aí cada hangar tem a sua forma de estruturar melhor a porta no caso de uma ventania muito forte. Um exemplo de suporte para as portas do hangar são esses cabos de aço com esticador, né? Ele está amarrado ali está preso ali no concreto do pátio e preso na porta. Isso aqui serve exatamente para segurar essa porta no caso de um vento muito forte. Esse hangar aqui da Axial é de manutenção. Então, eles têm que seguir outras normas, além de um hangar que simplesmente guarda os aviões. Porque aqui eles estão mexendo com ferramentas, equipamentos, combustível, lubrificantes, e isso daí tem que seguir algumas normas. Como, por exemplo, a pavimentação, o tipo de pavimentação que é colocado em cima aqui. Então, aqui em cima tem um impermeabilizante para evitar que qualquer produto químico, abrasivo, corrosivo, possa penetrar e atingir ali o solo embaixo. E olha outra coisa, aqui tem essa canaleta que forma um quadrado em volta e é a área onde todos os aviões estão. Os aviões, para passar pela manutenção, precisam estar dentro dessa área, porque se tiver algum produto, óleo, qualquer coisa, e escorrer, vai escorrer para essa canaleta e ir para um lugar específico. Muito comum encontrar em qualquer galpão é um extintor de incêndio. No hangar não é diferente. Afinal de contas, o hangar não deixa também de ser um galpão, seguindo muito mais regras, mas o tipo de sistema anti-incêndio é dividido em grupos, de 1 a 4. Os hangares que se enquadram no grupo 1 precisam ter extintor de incêndio, e aí, extintores a cada tantos metros, seguindo as regras específicas pelo tamanho do hangar e tipo do avião que está aqui dentro. E aí vai aumentando conforme aumenta o grupo, Então, o grupo 2 já tem mais especificações, aí já tem que ter sistemas de sprinkler, já tem que ter sistemas daquelas tubulações vermelhas, de anti-incêndio, até chegar no grupo 4, que já é muito mais coisa, que é o que se usa nas companhias aéreas, por exemplo, que tem aquele sistema de espuma, que vem por cima. Caso tenha algum incêndio, aquela espuma é capaz de extinguir aquele incêndio, inundando todo o hangar com espuma. Isso até já aconteceu, tem vídeo mostrando. Algo comum de ver num hangar são sinalizações. Aqui, por exemplo, tem essa faixa amarela que diz onde é a área de movimento de pessoas, onde o pessoal vai circular para ir de um lado para o outro, e onde é a área de manutenção. Então, desse lado é onde os aviões vão ficar para os mecânicos conseguirem operar, e os aviões não podem passar o trem de pouso para o lado de cá. Então tem essa separação, dependendo do tipo de hangar, do tamanho também tem outras sinalizações. Lá no hangar da Azul, que a gente já gravou várias vezes, tem as sinalizações dos T's de parada também, aonde cada avião pode parar, porque são aviões muito grandes. E claro que cada operador, no caso aqui é um hangar de manutenção, mas no hangar onde se guarda aeronaves, aí os operadores vão encaixando as aeronaves, de acordo com o seu tamanho, para caber uma quantidade limite de aeronaves, porque o hangar ele vai ser homologado para caber uma quantidade X de aviões, porque também tem a questão de seguro. Um hangar tem que ter seguro obrigatoriamente. Existe o seguro do hangar, da estrutura mesmo, e também o seguro das aeronaves. Isso daí, quando alguém, um dono de um avião, vai guardar o seu avião num determinado hangar, ele pede essa informação para saber se, caso aconteça alguma coisa, o hangar tenha também o seguro para cobrir algum dano. É justamente por isso que não pode entupir de aeronaves o quanto der, porque tem que seguir essas regras.
Além de tudo isso que eu falei, né, questão de normas e estrutura do hangar, para garantir que isso aqui não vai cair com o vento, por exemplo, tem a parte de comodidades também, né? Primeiro, iluminação. Esse, como é um hangar de manutenção, então tem que ter uma boa iluminação para o pessoal conseguir trabalhar. Agora já está escuro, então isso é muito importante. E a parte lá mais social do hangar. É normal que tenha a área de aviões e também salas, né? Tem sala VIP, no caso de um hangar que opera com aviões executivos, então é muito comum ter a sala para o pessoal chegar, tomar alguma coisa ali. Tem a parte de escritório, tem sala de pilotos. Dependendo do tipo da operação do hangar, como numa escola, por exemplo, lá dentro pode ter sala de aula, pode ter sala de briefing para os pilotos conversarem, né? Os instrutores com os alunos. Então você vê que o hangar vai muito além de simplesmente um espaço fechado, um galpão para guardar aviões. Ah, outra coisa importante, o vão. Se a gente falar da estrutura de telhado, além dela ser, claro, capaz de suportar o vento, ela tem que ser capaz de suportar ela mesma, porque um hangar dificilmente vai ter coluna no meio, então ele tem que ser um vão livre. Então é basicamente isso, eu queria trazer essa curiosidade sobre os hangares, que não é simplesmente um galpão, tem muita coisa ali, como tudo na aviação, né? Não é uma coisa simples. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de curtir e também compartilha com quem você puder essas informações. E se você quiser acrescentar alguma coisa, sempre lembrando, tem os comentários aí embaixo para você interagir com a gente, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho aqui embaixo. Clica lá e já se inscreve. E agora que acabou o vídeo, corre na loja do Aero e vai lá adquirir a sua caixa preta ou a sua bolsa térmica. É isso aí, valeu! Até o próximo vídeo.